Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade nas nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre o movimento circular e as leis de Newton, tá certo? Hoje as leis de Newton vão estar, claro, presentes, né? Mas somente a segunda lei, se nós vamos parar para pensar. Bom, o movimento circular, pessoal, como a gente conhece, ele está bastante presente no nosso dia a dia, né? Tanto no andar da bicicleta, uma roda rodando, né, como na hélice de um ventilador, ou até mesmo em movimentos planetários, né, tá certo? Então o estudo desse tipo de movimento é de suma importância para que a gente consiga entender alguns fenômenos curiosos. Por exemplo, o fato de uma pessoa não cair quando passa pelo loop de uma montanha-russa, tá certo? Bom, e para a gente começar o estudo do movimento circular, a gente tem que estudar alguns conceitos, né? O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o de velocidade angular, tá certo? O que é velocidade angular, pessoal? Com base lá na velocidade média, que a gente estudou no capítulo 3 do livro, se eu não me engano, já faz alguns dias, a gente pode definir que a velocidade média é dada por ΔX sobre ΔT. Vocês lembram disso? Tá? Do mesmo modo, pessoal, quando a gente vai... Isso, né, para um movimento retilíneo, tá certo? Quando a gente vai para um movimento que é em forma de arco ou de uma circunferência, já não faz muito sentido a gente falar em ΔX, porque a gente não está no movimento retilíneo, né? A gente está sempre fazendo uma curva, vocês estão percebendo? Então, pessoal, a gente tem que começar a pensar nesse movimento em curva. Por isso que aparece esse ΔΦ aqui. O φ, pessoal, é a varredura que o raio faz em um determinado ângulo. Tá certo? Isso daqui, esse ΔΦ, é como se fosse uma variação de ângulo. Tá certo? E se eu tenho um raio aqui, ó, e uma partícula P sai do ponto A e vai até o B, quer dizer que ela varreu toda essa área aqui que corresponde a esse ângulo. Beleza? Só que quando a gente fala em velocidade angular, movimento circular uniforme, né, a gente não fala em ângulo em graus. A gente tem que falar ângulo em radianos. Tá certo? Radiano, pessoal, ele é a unidade de medida do sistema internacional. A gente está acostumado a usar graus, mas infelizmente nós vamos usar radiano. E nesse caso aqui, a gente vai falar que a velocidade, ao invés de ser, metros por segundo ou quilômetros por hora, a gente vai expressar ela por radianos por segundo. Beleza? E o que é o tal do radiano? Tá? O radiano, pessoal, é a relação, ou seja, é a divisão entre o comprimento do arco formado por um ângulo e o raio. Aqui, ó, comprimento de arco é isso daqui. Beleza? E raio, vocês sabem, é a reta que liga o ponto de origem da minha circunferência até o ponto extremo dessa circunferência, ou até a borda da circunferência. Tá certo? Bom, então, radianos aqui, o conceito de radiano é o ângulo, né? Claro, em radiano dividido pelo raio. Ou o ângulo não, né? O arco dividido pelo raio. Tá? Então, se a gente tomar por base aí um arco completo, a gente vai ver que o comprimento total da circunferência é dado por 2π vezes r. Vocês lembram disso daí? Então, a circunferência aqui, ó, é dada por 2πr. Então, se radianos é igual ao arco inteiro, que é 2πr dividido por r, a gente pode cortar esses dois r's aqui, né? E a gente vai acabar ficando que a circunferência inteira aqui, ó, um radiano não, né? A circunferência inteira aqui é dada por 2π, tá certo? Então, se a circunferência inteira é dada por 2π, nós temos aqui, ó, o ponto inicial, o 0 graus ou 0 radianos,
90 graus ou π sobre 2, 180 graus ou π, porque se aqui são 2 π's, metade da circunferência é só π. Aqui, 270 graus, nós temos 3π sobre 2, que é 1,5 π, né? Só que a gente expressa 3π sobre 2. E no final aqui, 360 graus ou 2π radianos. Beleza, pessoal? E aí, por vezes, né, a gente vai ter que converter graus em radianos. Beleza? E é facinho, tá, pessoal? É uma regrinha de 3, tá certo? Olha, se 360 graus são 2π, então você pode fazer as relações aí, tá certo? Então, se 360 graus são 2π, sei lá, 15 graus são quantos radianos? E aí você consegue calcular. Tranquilo? Eu fiz as contas aqui já, ó, e deixei duas relações para vocês que deixa a coisa mais fácil. Tá certo? Se você tiver um valor em radiano e quiser converter para graus, tá aqui. Você vai usar essa equação. Se você tiver um valor em graus e quiser converter para radianos, a relação é essa. Tá vendo que você só inverte, ó. Você joga o x para cá e troca aqui. Beleza? É fácil, né? Se você não lembrar disso, faça a regrinha de 3. Treine aí, tá bom? Bom, outra coisa que a gente tem que... outro conceito, né? Para a gente começar a entender o movimento circular uniforme é o conceito de velocidade. Tá certo? Bom, até agora a gente estava falando de velocidade angular e não só de velocidade no movimento circular uniforme, tá, pessoal? Velocidade angular é diferente da velocidade no movimento circular uniforme. Tranquilo? Então, se uma partícula descreve uma trajetória circular com velocidade angular constante, essa partícula vai respeitar os conceitos do movimento circular uniforme. Perceba, trajetória circular, velocidade angular constante, nós temos MCU, que é o movimento circular uniforme. Então, a gente pode dizer que o módulo da velocidade é constante também. Então, se eu tenho uma velocidade angular constante, a minha velocidade também vai ser constante. E a minha velocidade, pessoal, ela vai ser dada por essa expressão aqui, ó, que é velocidade angular vezes R. Lembrem que velocidade angular é dada por isso daqui, ó, tá? Que é o ΔΦ sobre ΔT. Beleza? E aí, o que é essa tal da velocidade, pessoal? A velocidade angular, vocês lembram que era a velocidade dentro desse círculo aqui, ó. Certo? Então, tinha a ver com o quanto em radianos que a minha partícula, que é essa bolinha vermelha, percorria num determinado espaço de tempo, né? Agora, a velocidade que nós estamos falando aqui, pessoal, ela é uma velocidade que ela é tangente a essa minha trajetória circular. Tangente é que passa pelo ladinho, assim, vocês estão vendo? Ó? Em cada ponto aqui, ó, aqui a partícula tem uma velocidade para essa direção e sentido aqui. Tá? Então vocês estão vendo, né? Se eu tenho um movimento circular com uma velocidade angular constante nesse sentido dessa flecha curva aqui, eu vou ter componentes de velocidade sempre constantes, mas as suas componentes x e y vão alterar. Então, ó, prestem atenção. O módulo ele é constante. Agora, as componentes x e y não. Tá? Então, ó, se o módulo da velocidade no MCU é constante, nós podemos chamar simplesmente de V. No entanto, o mesmo não pode ser dito da velocidade em cada ponto da circunferência. Então, ó, a velocidade, se a gente somar tudo isso daqui, é constante. Só que em cada pontinho separado, ela é uma grandeza vetorial que vai mudando direção e sentido. Tá certo? Então, o módulo vai mudar. O que não vai mudar, o que é variante, né, são as componentes x e y, tá, pessoal? Eu vou fazer uma simulaçãozinha lá para vocês no final desse capítulo, e aí vocês vão conseguir entender melhor, tá bom?
Outro conceito aí que está dentro do MCU, né, é o conceito de período e frequência. Tá certo? Bom, pessoal, se nós temos uma partícula com velocidade constante dentro de uma trajetória circular, vocês concordam comigo que essa partícula vai passar por um determinado ponto repetidas vezes, né? Então, ela vai completar uma volta, vai continuar andando, completa outra, mais uma, outra. Cada volta que essa partícula der ao redor dessa trajetória circular é chamada de período. Então vamos supor que essa partícula vermelhinha está correndo aqui nessa trajetória circular aqui, ó, pontilhada, tá certo? Cada vez que ela passar por esse ponto aqui, ó, é um período. Ó, 1, 2, 3, 4 períodos. Beleza, pessoal? Então isso é período. Período, pessoal, também pode ser interpretado como o tempo que essa partícula demora para dar uma volta na sua trajetória. Beleza? Então, por isso que ela é em segundos. E aí, pessoal, quando a gente fala de período e uma velocidade angular constante, às vezes é interessante que a gente saiba quantas vezes em um determinado espaço de tempo aquela partícula percorre aquela trajetória circular. Tá certo? Essa contagem de quantas vezes a partícula percorre isso é chamado de frequência. Tá? E a frequência, pessoal, nada mais é do que o inverso do período. Olha lá, ó. Quando eu quero saber a frequência, ela está aqui dividindo, ela passa para lá multiplicando, e o período aqui está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Foi o que aconteceu aqui. Então, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Tá certo? Frequência, pessoal, a gente conhece bastante aí por Hertz, né? A frequência da rede aí elétrica é 60 Hz. Vocês já ouviram falar nisso? Então, é essa frequência, tá certo? Por vezes também a gente vê essa expressão aqui, ó, para determinar a frequência. RPM, que são rotações por minuto. No caso da frequência em Hertz, são quantas vezes por segundo isso se repete. E aí, quantas vezes por segundo acabou levando o nome especial de Hertz. Agora, RPM, que são rotações por minuto, vocês veem, né, que a escala de tempo já é diferente. Beleza, pessoal? Bom, agora, juntando todos esses conceitos aí, né, a gente vai ter período, frequência, velocidade e velocidade angular no MCU. E aí a gente começa a contextualizar, né, a gente fecha o que é o movimento circular uniforme. Tá? Bom, a velocidade angular ela pode ser expressa em função do período em que ela acontece ou da frequência. Vocês concordam comigo? Então, se eu tenho aqui que a minha partícula passou por aqui, né? A gente começou a contar o tempo aqui. Aí a partícula começou a rodar e demorou 1 segundo para chegar aqui. Vocês concordam comigo que a gente consegue calcular a velocidade angular dessa partícula, né? Então, olhando para a imagem do lado ali, né, o ângulo descrito pela partícula é de 2π, que é esse ângulo aqui, tá certo? Vocês lembram, tem que ser em radiano, né? Então, 2π. O arco percorrido aqui, pessoal, ou a trajetória, é de 2πr, certo? O intervalo de tempo para esse percurso aí é igual ao período, que é t. Então, desse modo, pessoal, ó, se a gente colocar na equação, a gente vai ter o seguinte, ó, que ΔΦ dividido por ΔT, se ΔΦ é 2π, dividido pelo tempo, nós temos que velocidade angular é dado por essa expressão aqui, 2π dividido pelo período. Não é tempo, é período, tá? Porque é um tempo maiúsculo. Sabendo que a frequência é o inverso do tempo,
a gente pode também escrever a velocidade angular como sendo 2πf. Bom, se a velocidade média é dada por ΔX sobre ΔT, mas isso no movimento retilíneo, né? ΔX é o espaço percorrido e ΔT é o tempo. Então a gente pode falar que a velocidade aqui nesse ponto, né, essa velocidade que está saindo pela tangente, é dada por 2πr, que é a circunferência, dividido pelo período, ou 2πr vezes a frequência, porque a frequência é o inverso do período, né? Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? E isso daqui também a gente pode resumir em velocidade é igual a ômega vezes r, porque 2π sobre t é ômega, ou 2πf é ômega, né? E aí vai ser ômega vezes r, que é a minha velocidade. Beleza? Eu vou deixar resumidinho lá embaixo. Bom, e aí, pessoal, vocês lembram que eu falei que a velocidade aqui nesse sentido, né, e a velocidade angular, elas acabam sendo constantes. Só que como eu vou sempre girar aqui, né, eu vou ter mudança nas componentes x e y do meu sinal, da minha velocidade, desculpa, como é uma grandeza vetorial, né? Então, se a gente analisar a velocidade ao longo da circunferência, a gente percebe que a direção e sentido varia ao longo do tempo, tá certo? Agora ela está aqui, mas na hora que ela chegar aqui, ela já vai estar lá para baixo, vai mudando, tá? Então, quando a gente calcula essa velocidade, o módulo é constante. Está aqui, ó. A gente está vendo aqui, né? A velocidade é constante. Ela não muda no tempo, tá? Mas nós temos uma grandeza vetorial. Então, não tem como a gente falar que isso daqui é simplesmente constante. Está mudando de sentido toda hora, né? Então, ela acaba sendo só o módulo constante. As componentes x e y elas vão variando para se adequar ao nosso módulo constante. Se eu tenho variação de velocidade, mesmo que seja no sentido x e y, pessoal, eu tenho uma aceleração. Isso daí é lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa aceleração que está ligada com as componentes x e y do meu vetor velocidade ali, ela recebe um nomezinho especial porque ela está dentro da circunferência. E é a aceleração centrípeta, tá bom? Essa aceleração aí, pessoal, ela é radial, ou seja, ela aponta para o centro da minha circunferência, tá? A direção é para o centro da circunferência e o sentido... Não, a direção é essa daqui, né, no sentido do raio, e o sentido é para o centro. Beleza? Direção do raio e sentido orientado para o centro. Isso. E aí, pessoal, a aceleração, a nossa aceleração, é dada por essa expressão aqui, ó. A velocidade ao quadrado, que é a velocidade angular, a velocidade em cada componente aqui, em cada instante cada espaço da minha circunferência, né, ao quadrado dividido pelo r. Como velocidade pode ser escrita desse jeito aqui, a gente substituindo, a gente pode ter velocidade angular ao quadrado vezes o r. Desculpa, velocidade angular está aqui, ó. Tá certo? Beleza, pessoal? Então a gente acaba conhecendo aqui, né, a aceleração sendo a velocidade ao quadrado dividido por r e substituindo aqui, ó, a gente descobre um ômega ao quadrado vezes r também. Ou uma ou outra, tá bom? Bom, outra coisa que a gente consegue assimilar aqui é que se esse corpo está andando dentro desse círculo aqui, né,
ele está respeitando essa circunferência, e eu estou falando que ele tem uma aceleração, já remete para o estudo da segunda lei de Newton. Vocês concordam comigo? Porque se é um corpo com massa sobre a ação de uma aceleração, a gente pode calcular uma força pela segunda lei de Newton, tá certo? E essa força é chamada de força centrípeta, tá? A força centrípeta, pessoal, é dada claro, né, pela expressão básica, que é a força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Eu só substituí a aceleração aqui, ó. Eu coloquei v ao quadrado dividido por r, e uma outra forma de expressar é massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes r. Tranquilo? Bom, aqui, pessoal, eu coloco um compilado de todas as equações do MCU, tá? Pode parecer muita coisa, mas vem direitinho os conceitos. Vocês vão ver que os conceitos vão se interligando e cada um vai complementando o outro, tá bom? Eu vou fazer um outro videozinho, pessoal, explicando certinho como essa velocidade varia ao longo do tempo. Desculpa, ao longo do tempo não. A velocidade, lá no movimento circular uniforme, né? A velocidade é constante, mas as componentes x e y vão se alterando. Então eu vou fazer um outro videozinho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar de teoria era isso. Qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, pessoal, ó, aqui eu vou mostrar para vocês a aplicação dos conceitos que a gente viu aí, tá? Nos slides. Isso daqui é uma simulaçãozinha que a gente tem acesso aí, tá? E aqui nós temos uma roda, tá certo? Eu vou posicionar o meu besouro aqui na faixa azul, certo? E a minha joaninha ela vai ficar bem na borda lá do meu... dessa minha roda aqui, tá bom? Beleza? E eu vou falar que a velocidade angular que essa roda vai girar vai ser de, sei lá, 6 radianos por segundo. 6 não. 3 radianos por segundo. Beleza? Então eles vão girar, né? Essa roda vai girar com uma velocidade angular constante de 3 radianos por segundo, certo? E aqui eu vou mostrar a velocidade para vocês, tá certo? Eu vou mostrar as velocidades também, elas variando em x, tá bom? Vocês vão ver que bacana que é, tá? Bom, espera-se, né, como lá na teoria a gente disse, que o módulo da velocidade, ou seja, a velocidade tangencial aqui, né, seja constante, só que ela vai alternando somente a direção e sentido, beleza? Então a velocidade é constante, mas vai alternando a direção e o sentido. O módulo é constante, né? Então é isso que nós estamos mostrando, tá? A velocidade aqui e aqui a velocidade angular. Lembrem que as duas são diferentes, tá bom? Vamos simular? Olha aqui, ó. Olha lá, ó, pessoal. Então eu deixei aqui a minha velocidade angular como 3 radianos por segundo, né? Então vamos ver como é que vai ficar o módulo da minha velocidade, né? E como que vão se comportar aí a componente x da nossa velocidade quando a gente calcula, porque ela é uma grandeza vetorial, né? Vamos lá? Olha lá, ó. Vocês percebem que a velocidade com que a joaninha está se movimentando, né? A velocidade dela, a velocidade angular das duas é a mesma, tá certo? Porque a velocidade angular tem a ver com essa roda aqui. Agora, a velocidade de cada um, vocês estão vendo que o da joaninha é maior do que o do besouro? E vocês estão percebendo também que o besouro ele fica muito mais próximo do centro do que a joaninha, tá certo? Isso comprova as nossas equações lá, né?
Se vocês lembrarem, lá no cálculo da velocidade, a gente vai ter um Rzinho lá, não tem? Que a velocidade ela acaba dependendo do raio, tá, pessoal? Ó, a velocidade é 2π vezes o raio dividido pelo período, ou 2π vezes o raio vezes a frequência, tá certo? Agora, vocês veem, né, que a aceleração também acaba mudando aqui em ambas as situações, porque eu tenho um módulo de velocidade maior do que aqui. Mas percebam que sempre as duas estão apontando para o centro, tá certo? Agora, olha que bacana, pessoal, quando a gente olha para os gráficos da velocidade. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais aqui. Os módulos da velocidade, ó, a gente tem que os módulos são constantes. Mas a componente x, ela varia no tempo. Isso acontece com a componente y. Porque a gente tem uma aceleração. Se a gente tem uma aceleração, a gente tem que ter uma variação de velocidade, tá certo? O que vai mudando, pessoal, o que vocês precisam entender é as componentes x e y. Elas vão encurtando e se alongando, né, ao longo do movimento para compensar e fazer com que o módulo da velocidade seja sempre o mesmo. Ele tem que ser constante, tá certo? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês, né? Um bom exemplo aí do movimento circular uniforme, de aceleração centrípeta, tá? Velocidade e velocidade angular, tá certo? Velocidade constante no movimento circular uniforme, tá, pessoal? Beleza? Até mais. Pessoal, agora, ó, eu vou explicar para vocês como que a velocidade varia em relação a cada espaço que a minha partícula estiver dentro da circunferência, que é a trajetória que ela está fazendo, tá? Bom, vamos supor que a minha partícula, em um determinado instante de tempo, esteja aqui, certo? Como a gente viu, a nossa velocidade ela é sempre tangente à nossa trajetória. Beleza? Bom, se eu falei para vocês que essa velocidade aqui varia as componentes x e y, olha só a componente como é que vai estar aqui, ó. A componente x é uma velocidade x aqui e a componente y está aqui. Beleza? Ó, percebam o tamanho que está aqui, né? A componente x e a componente y. Tranquilo? Agora, ó, essa partícula vai sair daqui e vai vir aqui para baixo, ó. A minha velocidade, como é tangente, tá aqui. Vou fazer do mesmo tamanho aqui para vocês, ó. Certo? Bom, do mesmo modo, ó, eu tenho que tirar a componente x. Tá vendo que ela já mudou o sentido dela? A direção ainda continua na horizontal, mas o sentido já mudou. E também o comprimento aqui, ou o módulo da componente x também já diminuiu, estão vendo? E aqui, ó, olha o módulo da componente y. Ele está apontando para baixo ainda, mas acabou ficando um pouco maior. Estão vendo? Se essa partícula estiver aqui, ó, a velocidade naquele sentido, ó, sempre tangencial. Beleza? Nesse caso, a componente x é desse tamanhão aqui, ó. V é igual a Vx, vocês concordam? Só que eu não tenho componente y, tá zero. É como se estivesse na origem do plano cartesiano. Nesse ponto aqui, ó, se a minha velocidade é tangencial, vocês percebem que a velocidade aqui vai ser igual à velocidade y.
Só que eu não tenho componente x aqui, porque está batendo aqui, ó, é como se não tivesse. Agora eu vou tacar a partícula para esse ponto aqui, ó. Velocidade aqui, né, na tangente. Olha lá, ó, componente y. E olha a componente x aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Ao longo da minha trajetória circular, o vetor de velocidade, ó, eu tentei fazer sempre do mesmo tamanho, tá? O vetor de velocidade, ele não muda o tamanho dele. O que vão mudando são as componentes horizontal e vertical, ou componente x e y, tá certo? Por isso que nós temos uma aceleração que sempre vai apontar para o meio. Por isso que nós temos uma aceleração. A velocidade, o módulo da velocidade aqui, ou a velocidade resultante nesse caso, ele não vai mudar, vai ser sempre o mesmo, tá certo? O que vão mudar são as componentes x e y. E olha que engraçado, pessoal. Isso daqui, vocês lembram lá na simulação da Joaninha? Que o x e o y, ele acaba fazendo isso daqui, ó. Por quê? Aqui, ó, se a gente for nesse ponto, ó, nós vamos ter, se a gente for analisar só o x, nós vamos ter um x máximo lá em cima, certo? Que é esse ponto aqui. Aqui, ó, vocês percebem que nós só temos uma componente vertical. Então o x é zero. Aqui, pessoal, olha só. O x, ele está na mesma direção, mas ele mudou o sentido. Então ele foi ali, ó, para a parte negativa de uma senoide, ó. Tá certo? E aqui, de novo, ele passou pela origem, então ele é zero. A mesma coisa acontece, pessoal, se a gente analisar o y. O y aqui, ó, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Olha só, ele faz a mesma coisa, tá? Aqui, ó, ele está no máximo dele. Certo? Eu não respeitei o sentido aqui, né? Vamos analisar pelo outro lado, ó. Aqui, ele está no máximo dele. O plano cartesiano é assim, né? Opa. Lembram, né? Que é y mais menos x mais x menos y. Então, nesse ponto aqui, ó, o meu y está no máximo dele. Aí, ó, ele vai abaixando, 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 até ele chegar aqui em zero. Aí ele vai aumentando, mas para o sentido negativo, né? Aumentando, 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 até chegar no valor máximo negativo dele. E aí ele vai voltando para 0, 0, 0, 0, até chegar realmente em zero. Tá certo? Então é isso que acontece com as componentes x e y das velocidades no movimento circular uniforme. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom?